Você conseguiria dormir sabendo que, se virasse para o lado errado durante a noite, cairia numa queda livre de 300 metros? Feche os olhos por um segundo. Imagine o vento frio cortando o seu rosto. O chão sob seus pés não é chão. É uma tábua de madeira velha, amarrada por cordas que ninguém sabe exatamente quando foram trocadas pela última vez. À sua frente, uma névoa densa engole tudo, como se o mundo simplesmente tivesse acabado ali, a 2 passos de distância. Atrás de você, a única coisa que existe é uma parede de pedra vertical, fria, úmida, indiferente à sua presença. Você está num lugar habitado. Tem gente morando ali, crianças crescendo ali, idosos vivendo e morrendo ali, e nenhum deles considera isso extraordinário. Isso não é ficção científica. Isso não é um cenário de videogame. Esses lugares existem agora, neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo confortavelmente sentado. E hoje, vamos entrar em cada um deles. Existem lugares neste planeta que desafiam não apenas a engenharia, desafiam a lógica, desafiam o instinto de sobrevivência, desafiam tudo aquilo que o seu cérebro classifica como seguro ou possível. Vilas inteiras construídas sobre penhascos, que deveriam ser inabitáveis. Mosteiros pendurados no vazio a 4.000 metros de altitude. Aldeias esculpidas dentro de rochas que deveriam ter desabado faz séculos. Estradas que não existem. Hospitais que não alcançam. Serviços de emergência que, quando necessários, simplesmente não chegam a tempo. E ainda assim, as pessoas ficam. Gerações sobre gerações, raízes enterradas em pedra. Por quê? Como? E o que acontece quando algo dá errado? Essas são as perguntas que vamos responder hoje. E garanto, algumas das respostas vão te deixar sem fôlego. Mas antes de começar essa jornada, preciso de um segundo com você. Se você acabou de encontrar esse canal, clica em inscrever e ativa o sininho. Este é o tipo de conteúdo que não aparece no seu feed 2 vezes. E se você já está aqui há algum tempo, deixa a sua curtida antes de seguir em frente. Ela custa segundos para você e significa muito para que mais gente encontre esse trabalho. Agora, quero te fazer uma pergunta de verdade e quero que você responda nos comentários. Você conseguiria morar num desses lugares? Deixa aqui embaixo de qual cidade você está assistindo agora. E me conta, com total honestidade, até onde você acha que os seus próprios limites chegam. Esse é o debate dessa semana. Nas próximas dezenas de minutos, vamos viajar por continentes. Vamos subir em costas que não têm nome em nenhum mapa turístico. Vamos entrar em lugares que foram construídos à mão, pedra, por pessoas que nunca conheceram a palavra conforto da forma que você conhece. Alguns desses lugares vão te encher de admiração. Outros vão te encher de terror. E 1 ou 2 vão te deixar com uma dúvida que vai ficar martelando na sua cabeça por dias. A humanidade sempre encontrou uma forma de se instalar nos lugares mais impossíveis da Terra. E quando você entender o porquê, vai entender algo muito profundo sobre o que significa ser humano. Vamos começar pelas Filipinas, porque não existe entrada mais poderosa para essa jornada do que o lugar onde os mortos ficam mais perto do céu do que os vivos. O primeiro lugar desta lista se chama Sagada, uma pequena cidade encravada nas montanhas Cordilheira, no norte da ilha de Luzon, a mais de 1.500 metros de altitude. A névoa é permanente. O frio morde mesmo no verão. O ar tem um cheiro de terra molhada e pinheiro que não existe em mais lugar nenhum do mundo. E nas paredes das falésias que cercam a cidade, há caixões, dezenas deles, coloridos, envelhecidos, presos por estacas de madeira diretamente na rocha. Alguns a 20 metros de altura, outros a 50. Os mais antigos têm mais de 500 anos e ainda estão lá, a madeira escurecida pelo tempo, as cordas substituídas geração após geração, os ossos dos mortos vigiando o vale que eles conheceram em vida.
Os caixões pendurados de sagada são uma tradição funerária com pelo menos 2.000 anos de história, praticada pelo povo Igorot. Quando alguém morre, especialmente os mais velhos, o corpo é dobrado em posição fetal, a mesma posição em que nasceu, colocado dentro de um caixão esculpido à mão e içado até a parede do penhasco. Quanto mais alto, melhor. Porque quanto mais alto o caixão, mais próximo o espírito fica das montanhas, que para os Igorot são o território dos ancestrais. Não é abandono, não é descaso, é o maior ato de amor que aquela cultura conhece. O processo de preparação do corpo é longo e ritualístico. Os familiares ficam ao lado do morto durante dias, cantando, compartilhando histórias, fumando cigarros de tabaco nativo como oferenda. O corpo é envolvido em mantas tecidas à mão, específicas para cada clã. E a posição fetal não é apenas simbólica. Acredita-se que o espírito precisa sair do mundo da mesma forma que entrou nele, fechado, concentrado, pronto para a próxima jornada. Içar o caixão até a falésia é trabalho coletivo. Cordas de fibra vegetal, nós testados e retestados, e homens que sobem e descem aquela rocha com a destreza de quem passou a vida inteira aprendendo cada fissura, cada saliência, cada ponto onde a pedra aguenta o peso e onde ela não aguenta. Um erro nesse momento não é apenas uma tragédia familiar, é uma falha espiritual, uma interrupção do ciclo que o povo Igorot leva séculos seguindo. Para os turistas que chegam hoje, a primeira reação é sempre a mesma: um desconforto instintivo, aquela sensação física de algo profundamente errado, como se o cérebro não conseguisse processar caixões na parede de um penhasco como algo que pertence ao mundo real. Mas para as famílias dos que estão lá em cima, subir aquela trilha estreita e íngreme para visitar os seus mortos é o equivalente exato de você ir ao cemitério no dia de finados. É rotina, é amor, é continuidade. O problema é que a tradição está desaparecendo. Os jovens de Sagada foram para as cidades, converteram-se a outras religiões, e os caixões mais novos são cada vez mais raros, enquanto os antigos apodrecem devagar, soltando estacas, inclinando para o vazio. As autoridades locais e grupos de preservação cultural travam uma batalha silenciosa para manter os caixões existentes fixados com segurança sem descaracterizar o ritual. É uma tensão sem solução fácil. Intervir demais é trair a tradição. Intervir de menos é perder os caixões para sempre. Em alguns anos, o que restará naquelas falésias serão apenas os vestígios de uma crença que o tempo não conseguiu segurar. Assim como as estacas de madeira não conseguem segurar para sempre o peso dos mortos. Não há margem para erro quando a fé de um povo inteiro depende de uma estaca de madeira na pedra. O que você faria para manter viva uma tradição que o mundo moderno decidiu esquecer? O segundo lugar desta lista fica na China. E se Sagada lida com o que acontece depois da vida, este próximo lugar é sobre o que os seres humanos fazem para que a vida simplesmente continue. A aldeia se chama Guoliang e fica encravada nas montanhas Taihang, na província de Henan, a quase 1.200 metros de altitude, em cima de um penhasco de granito vermelho que cai verticalmente por centenas de metros. A paisagem é de uma beleza que paralisa. Paredes de rocha com tonalidades que vão do ocre ao vermelho sangue, cobertas de musgo nas fissuras, com o som de água correndo em algum lugar lá embaixo que você não consegue ver, mas consegue sentir. Por milênios, a única forma de chegar até lá era por uma série de pinos de ferro enfiados na rocha. Um caminho tão estreito e tão íngreme que apenas uma pessoa conseguia passar por vez, e apenas se estivesse disposta a confiar toda a sua vida àqueles pedaços de metal cravados na pedra. Não havia corrimão, não havia rede de segurança. Havia apenas a fé de que quem colocou aquele pino ali sabia o que estava fazendo.
Durante séculos, Guoliang viveu no limite do isolamento total. Suprimentos chegavam às costas de animais. Doentes morriam antes da ajuda chegar. As crianças cresciam sem ver o mundo além daquelas paredes de granito vermelho. Havia pessoas em Guoliang que nunca desceram ao vale na vida inteira. Não por escolha, por impossibilidade física. E então, em 1972, 13 homens da aldeia decidiram que já bastava. Com ferramentas rudimentares e as próprias mãos, eles começaram a perfurar a rocha, sem engenharia, sem planejamento técnico formal, sem aprovação de nenhum governo. Apenas determinação, dinamite artesanal e a clareza absoluta de que ou aquilo funcionava ou Guoliang morreria isolada por mais gerações. Durante 5 anos, eles escavaram um túnel de 1.200 metros diretamente dentro da falésia, com janelas abertas para o abismo que servem ao mesmo tempo como pontos de iluminação natural e como lembretes constantes de que um passo para o lado errado é o último. O trabalho era de uma brutalidade difícil de imaginar. A poeira de granito enchia os pulmões. O barulho das explosões ecoava horas depois dentro do cânion. Os homens trabalhavam em turnos, dormiam pouco, comiam o que tinham e voltavam de manhã para o mesmo buraco que estavam cavando no dia anterior, sem prazo definido, sem garantia de que dariam certo. Apenas a convicção de que a alternativa era inaceitável. O túnel foi concluído em 1977. Um dos 13 homens morreu durante a construção. Os outros 12 continuaram. Hoje, esse túnel é chamado de a estrada mais perigosa e mais bonita do mundo. Tem menos de 4 metros de largura em alguns trechos. Tem curvas fechadas, onde veículos precisam manobrar sobre o vazio. Tem o teto tão baixo em alguns pontos que quem está em pé dentro de um caminhão precisa se abaixar. E tem uma parede de granito de um lado e nada, absolutamente nada do outro. As janelas irregulares que os homens abriram para deixar entrar a luz se tornaram os enquadramentos mais fotográficos do mundo. Cada uma delas emoldura um pedaço de paisagem diferente, como quadros pendurados no interior de uma montanha. Turistas do mundo inteiro vêm especificamente para dirigir por esse túnel, para sentir o que significa atravessar uma montanha pelo interior. Para os moradores de Guoliang, aquele túnel não é uma atração turística. É a razão pela qual os seus filhos puderam ir à escola. É a razão pela qual os seus pais não morreram esperando socorro. É a razão pela qual a aldeia ainda existe e ainda tem gente. 13 homens, ferramentas quebradas e 5 anos. Isso foi o suficiente para furar uma montanha. O que você seria capaz de fazer se o futuro da sua família dependesse disso? Agora, atravessamos o mundo, porque o terceiro lugar desta lista fica na Europa. E ao contrário dos anteriores, ele não esconde a sua impossibilidade. Ele a exibe com uma naturalidade que beira o descaso. A vila se chama Castellfollit de la Roca e fica na Catalunha, no nordeste da Espanha. Dentro de uma região de campos verdes, vulcões extintos e rios transparentes, que parece completamente inofensiva até o momento em que você vira uma curva da estrada e vê aquilo. À primeira vista, parece uma cidade normal. Casas de pedra, ruas medievais, uma igreja no centro, cheiro de café saindo pelas janelas abertas da manhã. Mas, quando você dá um passo para trás e olha para a paisagem inteira, o estômago vira. A vila inteira está construída sobre uma língua de basalto com 50 metros de altura e apenas 200 metros de largura, espremida entre 2 rios que correm lá embaixo como lâminas frias. A rocha cai em corte reto, quase vertical, como se alguém tivesse partido o mundo ao meio com uma faca e construído uma cidade na borda do corte. Dos 2 lados, o vazio. E no topo, as casas, sem espaço de sobra, sem jardim, sem distância de segurança. As casas mais antigas da vila estão literalmente na beirada. Não há mureta.
Não há grade. Não há nada entre a última pedra da última parede da última casa e o começo do abismo de 50 metros até o rio. Do outro lado da janela da sala de estar, há o céu e a queda. É tudo. O basalto de Castel Follit tem cerca de 200 mil anos. É o resultado de duas erupções vulcânicas sobrepostas, onde a lava solidificou em camadas que formaram essas colunas prismáticas perfeitas, que os geólogos chamam de disjunção colunar. Cada coluna tem entre 30 centímetros e 1 metro de diâmetro. Juntas, elas formam uma parede que de longe parece uma obra de arte abstrata e de perto parece a coisa mais improvável em que alguém já escolheu construir uma cidade. Os primeiros habitantes chegaram a Castel Follit por razões estratégicas. A posição elevada dava visibilidade sobre o vale em todas as direções, e os dois rios funcionavam como fossos naturais. Era inexpugnável. Era também, acessoriamente, completamente aterrorizante para quem tinha medo de altura. O risco mais real hoje não são os rios, que recuaram com o tempo. É a erosão. A água correndo no fundo do cânion está, muito lentamente, comendo a base da rocha. Não na velocidade que se percebe em anos, mas na velocidade que se percebe em séculos. Os geólogos monitoram com equipamentos modernos. As autoridades acompanham os relatórios anuais. E os moradores continuam colocando as roupas para secar nas janelas que ficam sobre o vazio, porque esse é o único jeito que eles conhecem de viver. E porque a pedra que os sustenta durou 200 mil anos, e eles acreditam que vai durar mais um pouco. A questão não é se Castel Follit vai mudar algum dia. A questão é o que as pessoas fazem com esse conhecimento enquanto esperam. Como você come o jantar? Lava a louça, deita na cama e apaga a luz quando sabe que o chão que te sustenta tem uma data de validade gravada em cada uma das suas colunas de basalto. E você? Você conseguiria jantar tranquilamente, sabendo que a parede atrás de você termina em 50 metros de queda? O quarto lugar desta lista sobe mais alto ainda, em todos os sentidos. Em altitude, em história, em escala e em significado espiritual. O lugar se chama Rocamadour e fica no sudoeste da França, no departamento do Lot, numa região de planaltos calcários cortados por cânions fundos, onde o rio Alzou corre esverdeado e silencioso. De longe, parece uma ilusão de ótica que o seu cérebro se recusa a aceitar. Uma série de edifícios sobrepostos, capelas, casarões, muralhas e torres que parecem crescer diretamente da parede de uma falésia de 150 metros, como se a pedra simplesmente tivesse decidido um dia virar cidade. Mas não foi a pedra que decidiu, foi a fé. Rocamadour existe como local sagrado há pelo menos 1000 anos. A lenda fundadora conta que o corpo de um homem chamado Zaqueu, que teria sido um seguidor direto de Jesus Cristo, foi encontrado perfeitamente preservado dentro de uma caverna naquela falésia no século IX. A descoberta transformou o lugar num ponto de atração espiritual imediata, e as construções começaram a subir pela parede de calcário com uma velocidade que, para a época, era quase milagrosa em si mesma. No século XII, Rocamadour tornou-se um dos pontos de peregrinação mais importantes da cristandade medieval, rivalizando com Santiago de Compostela e com Roma. Reis e papas fizeram a jornada. Cruzados subiram os seus degraus antes de partir para a Terra Santa. Enfermos chegavam carregados nas costas de familiares na esperança de cura. Em dias de grande festa religiosa, o número de peregrinos que se acumulavam no vale podia ultrapassar 30 mil pessoas, num tempo em que cidades inteiras tinham menos habitantes que isso. E são degraus que não terminam. Para ir da vila comercial na base até a cidade religiosa no topo da falésia, são 210 degraus de pedra desgastados por séculos de joelhos e pés descalços.
O desgaste no centro de cada degrau, escavado por gerações de passos, é visível e perturbador. Quantos passos são necessários para cavar pedra? A resposta está ali, documentada em cada centímetro de profundidade. No auge da peregrinação medieval, havia devotos que subiam cada um desses degraus de joelhos, rezando, sangrando, acreditando que cada centímetro de dor era um centímetro a menos de purgatório. Não era masoquismo. Era uma lógica espiritual coerente com um mundo onde o sofrimento físico tinha valor de moeda entre o humano e o divino. A construção das capelas na parede da falésia é um milagre de engenharia medieval. Os construtores trabalharam suspensos em andaimes de madeira sobre o vazio, encaixando pedra em pedra sem cimento moderno, sem equipamento de proteção, sem qualquer certeza de que o que estavam fixando não os levaria junto quando caísse. Alguns caíram. Os registros históricos mencionam os acidentes de obra com uma frieza que diz muito sobre como a vida humana era valorizada naquele contexto e sobre o quanto a fé era considerada uma justificativa suficiente para qualquer risco. Mas a estrutura ficou. E ficou tão bem que hoje, 800 anos depois, as capelas ainda estão lá, ainda funcionam, ainda recebem peregrinos de todo o mundo, ainda guardam dentro das suas paredes de pedra a mesma escuridão sagrada, o mesmo cheiro de incenso e vela, a mesma sensação de entrar num espaço onde o tempo funciona de outra forma. Rocamadour sobreviveu às guerras religiosas do século XVI, que destruíram boa parte das suas relíquias. Sobreviveu à Revolução Francesa, que desfigurou boa parte do seu patrimônio religioso. Sobreviveu a 2 séculos de secularização progressiva que esvaziaram de sentido tantos outros lugares sagrados da Europa. O que é mais impressionante em Rocamadour não é a escala, é a permanência. É a ideia de que algo construído por mãos humanas, suspenso numa falésia, com ferramentas medievais, resistiu a 800 anos de invernos, guerras, revoluções e tempo. O que você está construindo hoje que vai durar 800 anos? E então, chegamos ao último lugar desta lista. E ele é diferente de todos os outros em algo fundamental. Os outros lugares foram construídos apesar do isolamento. Este foi construído por causa dele. O lugar se chama Hugtal Monastery e fica no estado de Ladakh, no extremo norte da Índia, numa região onde o Himalaia e o Planalto tibetano se encontram e criam uma paisagem tão árida, tão remota e tão brutal que parece pertencer a outro planeta. O céu tem uma cor de azul que não existe em altitudes menores. O ar é tão seco que os lábios racham em horas. O vento, quando vem, não sopra. Ele corta. O rio Tzarap corre no fundo de um cânion, de paredes verticais, cor de ocre e cinza. E na face de uma dessas paredes, numa altura que elimina qualquer possibilidade de acidente e sobrevivência, há um mosteiro que existe há mais de 2.500 anos. Hugtal não foi construído na beira de uma falésia. Foi construído dentro dela. O núcleo do complexo é uma caverna natural na rocha, com cerca de 30 metros de diâmetro, ao redor da qual os monges foram acrescentando estruturas ao longo de séculos. Sala de meditação sobre sala de meditação. Biblioteca sobre cozinha. Dormitório sobre templo. As paredes brancas e ocres se fundem com a pedra da falésia tão perfeitamente que da distância é genuinamente impossível dizer onde termina a natureza e onde começa a arquitetura humana. O mosteiro não parece construído na montanha. Parece que sempre foi parte dela. A fundação do local é atribuída a um lama chamado Jangtsem Sherap Zangpo, que, segundo a tradição, passou anos meditando naquela caverna no século XV. Mas há evidências arqueológicas de ocupação espiritual do local muito anteriores a isso, possivelmente remontando aos primeiros séculos da difusão do budismo tibetano pela região. Para chegar até Hugtal,
a única forma é a pé. O caminho mais curto exige 2 dias de caminhada por trilhas de montanha sem nenhuma sinalização, em altitude que progressivamente reduz o oxigênio disponível e torna cada passo mais pesado que o anterior. Não há estrada, não há heliponto, não há conexão de internet estável, não há nada que o mundo moderno chame de infraestrutura. O único ponto de cruzamento do rio Tsarap naquele trecho é uma ponte de madeira estreita que chacoalha com o peso de quem a atravessa. Abaixo dela, a água gelada corre com uma força que faz o ruído dominar todo o resto. Turistas param no meio da ponte para fotografar o mosteiro lá em cima. Os monges cruzam sem olhar para baixo, porque nunca tiveram razão para ter medo do que sempre conheceram. No inverno, quando o rio congela e as temperaturas chegam a menos 30 graus, o mosteiro fica completamente isolado por meses. Os monges que optam por permanecer durante esse período vivem do que foi armazenado no outono: arroz, legumes secos, manteiga de iaque, chá. Meditam por horas na escuridão da caverna central. Estudam textos que têm séculos e enfrentam sozinhos um silêncio e um frio que a maioria das pessoas não consegue imaginar nem em pesadelo. Há monges em Fogtal que passaram décadas sem descer ao vale. Não por impossibilidade física, por escolha consciente e reafirmada todos os dias. A montanha não é um obstáculo para eles. É o ambiente necessário para o que praticam. O isolamento não é privação. É a condição sem a qual o que eles buscam não pode ser encontrado. Em 2010, chuvas excepcionalmente intensas causaram deslizamentos na região que danificaram seriamente partes da estrutura do mosteiro. Paredes que tinham séculos precisaram ser reconstruídas do zero. O problema não era apenas arquitetônico, era logístico de uma forma que poucos conseguem compreender. Cada saco de cimento, cada tijolo, cada viga de madeira precisou ser carregado manualmente pelos 2 dias de trilha íngreme. Não havia outra forma de levar material até lá. Não havia atalho. Não havia exceção. Os monges carregaram junto com os trabalhadores contratados, sem reclamação documentada, com a serenidade de quem entende que reconstruir faz parte do mesmo ciclo que construir, e que nenhum dos dois é mais ou menos sagrado que o outro. Quando você finalmente atravessa aquela ponte de madeira e olha para cima em direção ao mosteiro, o que sente não é admiração imediata. O que sente primeiro é uma espécie de vertigem existencial, que não tem relação direta com a altura. É a sensação de que a escala humana é muito menor do que você imaginava, e que mesmo assim, ou talvez exatamente por isso, algumas pessoas escolhem subir mais alto, ir mais fundo e construir a sua vida inteira justamente onde ninguém mais ousaria colocar os pés. Não há margem para hesitação quando o único caminho de volta leva 2 dias e o inverno está chegando. O que você estaria disposto a abrir mão para encontrar o silêncio que procura? Ao longo desta jornada, visitamos caixões pendurados em falésias nas Filipinas, um túnel perfurado à mão por 13 homens na China, uma cidade construída sobre uma língua de basalto na Espanha, uma vila de peregrinação medieval grudada numa rocha calcária na França, e um mosteiro vivo dentro de uma caverna no Himalaia indiano. 5 lugares, 5 continentes da experiência humana. 5 formas radicalmente diferentes de responder à mesma pergunta fundamental. Até onde o ser humano vai para habitar o impossível? Mas talvez a pergunta mais honesta não seja como essas pessoas conseguem viver assim. Talvez a pergunta seja o que elas sabem que nós perdemos. Porque em todos esses lugares, em todas essas falésias, em todas essas pedras impossíveis, existe um elemento em comum que não aparece em nenhum guia de viagem e não pode ser fotografado por nenhuma câmera. É a escolha de permanecer, não por falta de opção, não por ignorância das alternativas, mas por um vínculo com o lugar que vai além do que a linguagem ordinária consegue descrever.
Um vínculo que é parte espiritual, parte histórico, parte simplesmente humano, aquela necessidade profunda de pertencer a algo maior do que a própria vida. Nós construímos cidades planas, seguras, conectadas, eficientes, e dentro delas sentimos uma espécie particular de leveza, que às vezes é difícil distinguir de vazio. Uma leveza que não pesa, que não deixa marca, que não exige nada de nós além da presença física e do pagamento das contas. Esses lugares suspensos são o oposto absoluto disso. Eles têm peso, têm história gravada em cada centímetro de pedra, têm gerações de suor, de decisões impossíveis, de amor irracional por um lugar que não facilita nada, absolutamente nada, para quem o escolhe. E que mesmo assim é escolhido. E é escolhido com uma convicção que a maioria de nós, nas nossas cidades planas e seguras, raramente sente por qualquer coisa. E talvez seja exatamente isso que nos fascina quando olhamos para esses lugares. Não o perigo, não a engenharia impossível, não o vértice do risco e da beleza que eles representam, mas a lembrança incômoda e necessária de que o ser humano, quando decide pertencer a algum lugar, é capaz de perfurar a montanha com as próprias mãos, de içar os seus mortos até o topo de um penhasco, de construir capelas suspensas no ar e mosteiros dentro de cavernas a 4.000 metros de altitude, e de considerar tudo isso absolutamente normal. Agora preciso saber, qual desses 5 lugares ficou mais tempo na sua cabeça depois que você viu? Qual deles você jamais visitaria, nem que pagassem qualquer valor? E qual, no fundo, despertou em você alguma coisa que você não esperava sentir quando começou esse vídeo? Deixa tudo isso nos comentários. Me conta de qual cidade você está assistindo agora. E me conta o que você faria de diferente se tivesse nascido em algum desses lugares. Ficaria ou partiria? E se partisse, o que levaria como lembrança de uma vida construída sobre o impossível? Esse debate é o que torna esse trabalho valer a pena. Se você chegou até aqui, você é exatamente o tipo de pessoa para quem este canal foi feito. Deixa a sua curtida antes de sair. É rápido, custa nada e significa muito. E se ainda não está inscrito, o botão está ali. Um clique e você não perde o próximo vídeo, porque sempre vai ter mais um lugar impossível esperando para ser descoberto. Até a próxima!